Você já pode colocar para gravar, Lohane, por favor? Iniciei a gravação. Gente, bom dia a todos presentes hoje no curso. Hoje é o segundo dia do curso sobre cavernas de Sete Lagoas, origens e produtos. E hoje a gente vai entrar na área da paleontologia e arqueologia, os fósseis e vestígios da presença humana pré-histórica em grutas e cavernas. Então, a paleontologia, essa ciência, essa palavra deriva dos termos gregos palaios, que significa antigo, ontas, que significa ser, organismo, e logos, que significa estudo. Então, em termos etimológicos, a paleontologia é o estudo dos seres antigos. Então, portanto, o estudo dos fósseis e demais vestígios de vida. O fóssil, né, derivado do termo latim fossilis, extraído da terra, passou por várias definições até ser cunhado o termo como todos restos e vestígios de organismos preservados nos sistemas naturais. Esse termo foi cunhado por Ducarmo e colaboradores em 2011, um trabalho publicado em 2011, e a gente tem como a principal o principal objeto de estudos fósseis, eles servem tanto para entender a evolução dos organismos da Terra, do planeta Terra, né, como foi dada a toda a evolução e surgimento, extinções de espécies, que também serve para a identificação dos estratos depositados ao longo da história do planeta e identificar a cronoestratigrafia desses estratos, que seria, então, a idade que aquelas rochas foram depositadas. Então, a gente tem rochas depositadas no pré-cambriano, que compreendem desde o Adiano, Arqueano e Proterozoico, e as rochas do Fanerozoico, onde teve o surgimento de diversas espécies, né? Que muitas delas já foram extintas, e que dá essa possibilidade de datação e correlação das rochas que foram depositadas ao longo da história do planeta. Outros trabalhos de campo envolvendo a paleontologia, nesse sentido, já que são visando a recuperação fossilífera em sistemas naturais, como Ducarmo e colaboradores 2011 pontuou, a caverna é um sistema natural que preserva os fósseis por todo o seu sistema de drenagens que carregam restos de organismos para dentro da caverna, tanto pelos seus espeleotemas, que pode aprisionar fósseis e microfósseis, tanto como essa é uma parte da qualidade dos fósseis que vão ser preservados, tanto quanto as rochas que foram depositadas antes da geração dessas cavidades kársticas, que são as cavernas. Então, a gente tem os fósseis depositados depois que a caverna foram formadas, que muitas das vezes são fósseis de vertebrados e microfósseis também, tanto quanto os fósseis preservados nas rochas formadoras das cavernas. E primeira parte da aula vai ser voltado para as rochas preservadas no momento de deposição dessas rochas que futuramente deram origem às cavernas. Então, para um trabalho de campo para o estudo e coleta de amostras das rochas geradoras das cavernas, o paleontólogo ele utiliza de algumas ferramentas para poder tanto extrair a rocha, que vai ser depois futuramente estudada, quanto para a catalogação, o início da sua curadoria, como as cadernetas, fichas amostrais, para identificar aquela rocha e possuir ter um caráter científico quando ela chegar no laboratório, com todas as informações preservadas. A gente tem um martelo, deixa eu colocar o pointer aqui.
o martelo estratigráfico, uma marreta, a bússola para orientação das camadas, fitas adesivas, formão para auxílio de retirada, o GPS para identificação da localidade onde está sendo explorado e a caderneta de campo onde todas as anotações serão realizadas. Chegando no campo, naquelas rochas, a gente vai identificar a sucessão das camadas, a direção que elas estão mergulhando, possivelmente, se há alguma deformação, alguma dobra. E a gente vai fazer a medida dessa sucessão de camadas, sendo que a camada mais antiga é a camada inferior, os estratos não dobrados, e a camada mais recente seria a camada mais superior. Então, a gente faz todas as medidas, identificando uma sucessão de rochas medidas metricamente. Já no trabalho de campo, o paleontólogo, com auxílio de uma lupa, ele vai tentar identificar possíveis ocorrências microfossilíferas já, caso seja o foco do estudo, os microfósseis. E também, caso identificados ocorrências macro, como as ocorrências dos estromatólitos, que essa é uma foto da Gruta Rei do Mato, das exposições em torno da Gruta Rei do Mato, que também já são anotadas e estudadas ali em campo. Esses estromatólitos, por exemplo, são os primeiros fósseis, macrofósseis da história do planeta. Eles são os macrofósseis que são gerados devido à bioindução de micro-organismos fotossintetizantes. Eles são a gente tem estágios de crescimento desses estromatólitos, é uma bioconstrução carbonática que os organismos fotossintetizantes, principalmente as algas, eles vão produzir o oxigênio pela fotossíntese e aquele ambiente é propício para a precipitação de carbonatos, de minerais de calcita, por exemplo. Então, o que há? Há a proliferação de vários organismos fotossintetizantes, muitas vezes cianobactérias, algas, elas vão deixar um ambiente com bastante oxigênio e vai induzir a precipitação de carbonato naquele ambiente. Então, vai haver uma precipitação de camadas de calcário, junto com eles aprisionando esses micro-organismos que deram origem a esse oxigênio, e a proliferação de outra comunidade de seres fotossintetizantes. Então, vai ser uma sucessão de camadas orgânicas e minerais que vão dar origem a esse crescimento microbial, que é o crescimento estromatolítico, que é o resultado dessas ações, dessa bioindução de precipitação de calcita, que, já que é um vestígio da origem de vida, ele é considerado um fóssil. Esses estromatólitos, eles podem ter diversas formas, a morfologia pode ser bastante diversificada, sendo eles subesféricos, dômicos, tabulares, e sendo que os estromatólitos da Gruta do Rei do Mato, que se encontram já na parte superior das exposições das rochas da unidade, eles são do tipo colunares bifurcados. E isso, ele indica também um paleoambiente, como se esses organismos que têm origem essas formas subesféricas, dômicas, tabulares, eles não têm muita necessidade de competição por luz. Por isso eles se depositam dessa forma mais espalhada. Já esses colunares e divergentes, eles possuem uma competição por acesso à luz para realizar a fotossíntese, por isso tem esse tipo de crescimento. Então, seria uma parte mais distal da bacia. Então, já em outras sessões, aqui a gente tem alguns microfósseis também, de outras unidades que podem ser investigadas em campo.
E toda coleta de amostra, quando ela é coletada em campo, ela precisa de conter informações referentes àquela localidade. Qual nível estratigráfico, qual nível naquela exposição ela foi coletada, para que seja possível realizar novas coletas e também correlação com outras sucessões rochosas de outras localidades. Então, nessa ficha amostral, é importante que se colocar a data de coleta, qual é a formação geológica, a unidade geológica que ela foi coletada, a sua localização geográfica, qual é o litotipo, o nível do perfil, qual o metro daquela sucessão fossilífera, qual sucessão rochosa foi coletada, e todas as pontos, as coordenadas de GPS. E depois, quando chegar em campo, no laboratório, essa amostra, juntamente com a sua ficha, ela vai carregar todas as informações de coleta em campo, com código de campo, com todas as informações serão ainda anotadas em campo, e também tem algumas modalidades de coleta que são bem diferentes, né? Quando há paredões rochosos que não é possível fazer um percurso caminhando, é possível também fazer a coleta por meio de rapel. Sempre importante a utilização dos equipamentos individuais de proteção. As anotações de um paleontólogo, geólogo, elas são realizadas dessa forma na caderneta. Então, todas as informações da localidade, do dia de coleta, os participantes daquele trabalho de campo, como se chega, como que é o acesso àquela localidade de coleta para que futuras idas para fazer algum estudo adicional seja possível e o entendimento, o desenho aqui da sucessão rochosa e os níveis, os posicionados níveis de coleta e onde possivelmente tenha sido coletado algum fóssil. Já as etapas laboratoriais. Quando a gente chega do campo, então, o que a gente tem é a curadoria dessas amostras, para que a gente consiga ter um controle de acesso e também um controle da guarda dessas amostras. As fichas estão preservadas dentro dos sacos de amostra, e a gente faz isso com todas as amostras coletadas em campo. Então, a primeira coisa antes de fazer qualquer análise laboratorial é fazer essa curadoria das amostras. Leva bastante tempo para realizar esse trabalho, mas você salva muito tempo e informação. Você tem uma segurança das informações intrínsecas àquela amostra. Então, o trabalho fica muito bem organizado. Chegamos do campo, o que é realizado depois da etapa de curadoria é fazer uma análise macroscópica da amostra, sem nenhuma fragmentação. Utiliza um microscópio estereoscópico, que também é chamada de lupa eletrônica, para melhor acessar as possíveis ocorrências microfossilíferas daquela amostra. Após a análise e possível identificação de alguns fósseis, essas amostras são separadas e outras, uma alíquota da amostra original, que a gente chama de amostra bruta, ela é fragmentada mecanicamente e vai passar por alguns tipos de preparação, que são preparação visando os fósseis, a caracterização da assemblagem fossilífera das rochas que compõem a Gruta Rei do Mato. Então, não são os fósseis que foram preservados dentro da gruta, depois da geração da gruta, mas sim dos fósseis das rochas que foram depositadas para a geração da gruta. Então, esses fósseis vão ter uma idade muito mais antiga dos fósseis que são encontrados no interior da gruta, preservados por conta da geração daquela caverna, se vocês me entenderam. Então, a idade desses fósseis serão, respectivamente, a idade das rochas que deram origem à caverna, e não a idade da caverna em si.
Então, essa é uma preparação palinológica, que é uma preparação visando a recuperação de microfósseis de parede orgânica. Então, a gente tem dois grupos de microfósseis: os microfósseis de parede orgânica e os microfósseis de parede mineralizada. Então, essa preparação palinológica visa a recuperação de microfósseis de parede orgânica e consiste em ataque ácidos de ácido fluorídrico e ácido clorídrico. Dessa forma, há uma retirada de toda o componente mineral da rocha, vai ser totalmente dissolvido, e haverá concentração do componente orgânico daquela rocha. Esses componentes orgânicos, eles são estocados em tubos e confeccionados as lâminas palinológicas que serão levadas para o microscópio para a investigação desse material. E depois da preparação dessas amostras para palinologia, há então a identificação, a análise por meio da microscopia eletrônica e identificação das espécies recuperadas. Algumas espécies recuperadas na Gruta Rei do Mato, por exemplo, são cianobactérias, que foi uma espécie recuperada pela primeira vez, então uma espécie nova, que a gente nomeou Gosche januarensis. Essa espécie também ocorre na região de Januária, ocorre também na região de Corumbá, nos calcários de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e nos calcários lá de Januária, no norte de Minas. E ela ocorre também nas rochas carbonáticas da Unidade de Conservação Gruta Rio do Mato. Alguns protistas, que a gente tem essas vesículas esferomorfas, que essas vesículas são classificadas como acritarcas. Acritarcas é um grupo de micro-organismos que a gente não sabe ao certo a sua afinidade biológica. Então, esses fósseis, eles são muito antigos e a gente não consegue identificar qual é a afinidade biológica deles, então eles são classificados nesse grupo artificial que é chamado Acritarcas. Por meio de estudos, mais estudos, caso a sua afinidade biológica seja identificada, eles são retirados desse grupo artificial e posicionados no seu grupo devido. Então, esses fósseis são fósseis de Leiosferidia minutíssima, de AC, Leiosferidia crassa, em E, Leiosferidia jacutica em F, Leiosferidia tenuíssima em D. Algum outro microfóssil também, que é desse grupo Acritarca, sem afinidade biológica, também recuperada lá na região da Gruta Rei do Mato, seria, então, as Germinosfaera bispinosa, que são essas vesículas também, como as vesículas das espécies de Leiosferidia. No entanto, esses há alguma ornamentação, que são chamadas de processos, esses processos longos aqui, em torno da sua vesícula. Esses fósseis, microfósseis recuperados na Gruta Rei do Mato, remetem aqui a uma tabela cronoestratigráfica contando a história do planeta Terra desde a sua formação, aqui no Adiano, em 4,6 bilhões de anos, até os dias atuais, seria o Quaternário aqui no Holoceno. Então, os fósseis recuperados na Gruta Rei do Mato, na seção Gruta Rei do Mato, remetem que aquelas rochas carbonáticas presentes na Gruta Rei do Mato, elas foram geradas, elas foram depositadas aqui no pré-cambriano, no Ediacariano, em torno de 550 milhões de anos atrás. Então, havia um sistema marinho carbonático nessa região, e como a gente viu na aula passada, essas rochas foram depositadas nesse ambiente, e assim, enquanto elas foram depositadas, elas foram aprisionando esses micro-organismos, que foram recuperados a partir daquelas preparações. Além dos microfósseis orgânicos, a gente tem a preparação de mineralizados também. Mas aqueles resíduos palinológicos, aqueles resíduos orgânicos, que são, ora,
coletados e preparados na preparação palinológica, eles também são guardados para possíveis futuras análises. As lâminas, todas as lâminas palinológicas, todos os resultados também são tombados e guardados em coleções devidas, chamado de acervo geral, com todas as informações do número de tombamentos daquela amostra, que são todas as informações que vieram, né, do campo. E, por fim, há um outro protocolo de preparação de microfósseis mineralizados, que são compostos, que são exoesqueletos de micro-organismos, ou endoesqueletos também. Esses microfósseis possuem uma preparação um pouco diferente daquela de microfósseis orgânicos. Dessa vez, a gente visa a recuperação dos minerais. Então, a gente não pode fazer um ataque ácido que possa vir destruir o meu microfóssil. Então, o que a gente faz aqui é uma lavagem dessas frações já fragmentadas, pré-fragmentadas, em uma bateria de peneiras. Dependendo, a gente pode fazer um ataque com peróxido de hidrogênio para justamente reagir com a matéria orgânica dentro daquela matriz e ajudar a desagregar a rocha. Já que essa é uma preparação usando microfósseis mineralizados, a gente pode fazer esse ataque aos microfósseis orgânicos, a composição orgânica da rocha para ajudar na fragmentação. Depois disso, é lavado numa bateria de peneiras para separar a granulometria e ficar mais fácil a identificação e triagem desse material com auxílio da lupa eletrônica, o microscópio estereoscópico. Essas frações, eles são destinados para uma estufa, para fazer a secagem, e depois levado para uma lupa eletrônica, para o microscópio estereoscópio, e realizar a triagem dele em uma bandejinha. E o material, o microfóssil que é identificado, ele é passado para essas lâminas que futuramente esses microfósseis eles podem conduzir estudos, por exemplo, de microscópio eletrônico de varredura para uma melhor identificação de estruturas e sua morfologia, identificação das espécies. Então, o que a gente viu nessa parte da aula são os fósseis que foram aprisionados dos organismos aprisionados durante a deposição das rochas das cavernas da região de Sete Lagoas. Com isso, a gente termina essa parte dessa aula. A gente vai seguir para uma segunda parte da aula, que são as rochas, os fósseis, os macrofósseis, que a Milene vai conduzir agora, e que são os fósseis preservados no sistema kárstico. Pode seguir, Milene, obrigado. A gente não está te ouvindo, pode compartilhar, por favor. Deixa eu compartilhar aqui. Só um instante. Conseguem ver? Vamos à tela aqui. Estão vendo? Sim. Está reproduzindo. Sim. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos. Estou muito contente de estar participando desse curso, né, com todos. Vi a foto lá da salinha com o pessoal da Rei do Mato, a gente se inspira mais, né? Mas eu vou essa parte do curso, da aula, eu vou falar sobre algumas coisas que talvez, de uma forma mais geral, né? Talvez tenha coisas que ninguém tenha visto ainda, tenha tido oportunidade, né, de ter contato. A ideia é a gente dar uma visão geral da coisa, do que do trabalho envolvido, né, tanto na espeleologia quanto na paleontologia, alguns conceitos, e para oferecer para vocês uma visão do universo, né, maior, e talvez mais à frente a gente conseguir detalhar alguns desses conceitos. Então, se vocês não entenderem alguma coisa de imediato, com certeza vocês vão ter alguma impressão a respeito de todo esse universo que a gente está falando. Bom, então, essa parte da aula,
nós vamos nos concentrar nos fósseis que são encontrados nas cavernas, né? Então, aqui nessa ilustração já dá para ver aqui, ó, algum material que, em meio ao sedimento, que já parece, chama atenção, já parece um pouco estranho, né? Dentro daquele cenário que normalmente a gente vê dentro de uma caverna. Então, foi bem legal essa introdução aí do Matheus, né? E eu já trago também destaque a carta cronoestratigráfica. O Matheus já explicou o que se trata, né? Então, na verdade, isso é uma forma, é um documento que referencial, né, usado mundialmente. Ele é coordenado aqui pela União Internacional de Ciências Geológicas, né? Tem uma comissão internacional para definir essa estratigrafia, e, na verdade, nada mais é do que uma organização dos acontecimentos que a Terra sofreu em escala global, né? Com definições de algumas unidades que são marcantes, né? Para essa escala de tempo geológico. Então, aqui, como o Matheus já tinha falado, está aqui representado as rochas desde 4,6 bilhões de anos até o tempo atual. E esses são agrupamentos, isso está organizado em agrupamentos, né, que definem as eras, né, e os períodos, as idades, então, das rochas. Então, aqui só para fazer uma visão geral também, né, desses grandes momentos, né, reunidos aqui, representados aqui, né? Eu estou trazendo essa coluna, né, da escala de tempo mundial justamente para a gente se referenciar e, mais uma vez, reforçar algo que o Matheus abordou com muito cuidado, que é essa distinção dos tempos que a gente está tratando, do tempo geológico em cada material que você está abordando quando está estudando, né, uma caverna. Então, aqui eu coloquei, né, qual seria, digamos, a era, né, dos dinossauros, e eu trago esse destaque justamente para referenciar melhor uma confusão que a gente vê muitas pessoas, né, têm quando se fala em fósseis de caverna, né? Bom, então, no caso do contexto geológico de Sete Lagoas, aqui são duas figurinhas que mostram a evolução do ambiente, né, deposicional dessas rochas, que teria acontecido em torno de 600 milhões de anos, né? Então, em que você tem um ambiente marinho de ingresso, de transgressão continental, de regressão marinha, com uma série de rochas que são depositadas em função, né, da natureza, das características desse ambiente que estava sendo deposicionado. Então, nós estamos falando de uma sequência de rochas depositadas há muito tempo atrás, 600 milhões de anos. Então, esse é o contexto da rocha matriz da caverna, onde ela se desenvolveu, né? E a caverna em si, ela é formada, então, muito mais recente, né? Então, de forma que, assim, esse período aqui do quaternário é o período que nos interessa, que tem maior interesse para nós que trabalhamos com as cavernas, que é o período envolvido na formação das cavernas, né? Então, aqui entre até 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões de anos, né? É o nosso recorte temporal de interesse quando a gente está agora visualizando o espaço caverna, o espaço formado pela dissolução, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Bom, aqui, simplificando, esse é um desenho de um colega meu, que me emprestou para trazer para vocês. Simplificando essa escala de tempo geológico, significa o seguinte, que se eu tenho nessa primeira linha todo o tempo de vida do planeta Terra, né, de existência do planeta Terra, nós estamos nos concentrando aqui nessa parte mais final e mais final mesmo, né? Aqui, nessa parte verde, nós estamos representando deixa eu também colocar o meu apontador aqui. Os últimos 100 milhões de anos, então, na escala de tempo de vida do planeta, né? Os últimos 100 milhões de anos estaria aqui, e dentro dessa escala dos 100 milhões de anos, seria já aqui no finalzinho, representando 1 milhão de anos, né? O contexto de formação das cavernas, né? Então, isso significa o seguinte,
que a gente não vai encontrar dinossauros dentro da caverna. E, muito eventualmente, se o material, né, os restos de dinossauro estiverem na superfície e forem carreados lá para dentro, uma coisa muito excepcional para você ter um ambiente organizado dessa forma, né? Mas, ou seja, o pessoal que fala, vocês estão procurando dinossauros, não vamos encontrar dinossauro dentro desse ambiente, né? E uma outra coisa importante para a gente entender que tipos de animais a gente pode encontrar lá dentro é o cenário ambiental dessa época que a gente está falando, que é esse recorte contextual aqui, né? Então, o interessante é que a gente pensar que nessa época o planeta Terra ela sofreu vários ciclos de glaciações, né? Sendo que o último pico de glaciação, né, o último máximo glacial que a gente fala, aconteceu cerca de 18 mil anos atrás. Né? Então, e o que isso importa? Importa que esse cenário, né, vou mostrar aqui, em que você tem essa situação atual, né, calotas aqui nos polos, que são calotas de gelo, nesse contexto temporal que nós estamos tratando das cavernas, houve expansão dessas calotas, dessas calotas polares, o que determinou mudanças no clima, apesar do território brasileiro estar sempre numa condição de afastamento, digamos assim, desses polos, existe uma influência muito importante do clima, né, e do comportamento de vários componentes que vão, obviamente, determinar a existência da fauna e da flora aqui nessas condições específicas, né? Então, por exemplo, aqui, se vocês perceberem aqui o traçado aqui do nosso país, né, do nosso continente aqui, nessas épocas glaciais, você tinha uma exposição da plataforma continental muito maior, uma área de terra maior, porque o mar se encontrava, digamos, mais baixo, mais recuado, né? E outra condição dessa época, nessas nossas latitudes, que você tinha um clima muito mais seco, né? Um clima muito mais seco do que, ou seja, no território onde a gente tem hoje a formação de cavernas, a gente tem ambientes, né, caracterizados por áreas como semelhantes ao cerrado, né? Então, é muito diferente a fauna que você vai encontrar num cerrado, na savana, da fauna que você encontra, por exemplo, em florestas, né? Então, com essas variações climáticas que aconteceram nesse período, né? Aqui só para vocês perceberem uma escala de tempo geológico aqui, vindo do passado para o tempo mais recente, né? Você começa a visualizar aqui, aqui está representado nesse eixo aqui, a temperatura, né? E uma linha que nos referencia sobre as condições atuais, né? Então, comparando a temperatura, né, nesse gráfico aqui, como é que ela variou? Então, a gente vem de uma situação muito mais quente, vai até entrando mais aqui no período quaternário, no Pleistoceno especialmente, né? Você começa a ver que uma oscilação de valores de temperatura. E se você observa bem, você vê que é uma oscilação cíclica, né? Você tem vários ciclos aqui que se repetem, certo? Então, o que significa que aqui nós temos uma diminuição da temperatura, um aumento da temperatura, diminuição, aumento, e assim vai. Então, esses ciclos mostram que cada vez que eu estou nessa baixa aqui, né, de temperatura, nós estamos falando de um período glacial e, quando vai para cima, o período interglacial. Então, como eu tinha falado antes, o último máximo glacial, que aconteceu em torno de 18 mil anos, e depois um aumento da temperatura e digamos aqui, se a gente abrisse esse gráfico, a gente ia perceber que existem outros tipos de ciclos. Mas, falando sobre isso, porque quando a gente reconstitui os elementos da fauna que são encontrados fósseis dentro da caverna, provavelmente a gente vai estar contando, reconstruindo momentos dessa história aqui, né? Climática. Então, vamos lá. Esses ciclos que eu estava comentando, eles estão relacionados a ciclos orbitais da própria relação, né, da Terra frente ao Sol, enfim, em que estão envolvidos alguns períodos específicos
para cada um desses ciclos. Então, não sei se vocês notaram, vou botar de novo aqui para... Né? Então, o eixo da Terra, né, além dessa inclinação, ele varia ao longo do tempo, uma inclinação, né, e além da própria rotação da Terra e esse balanço, que é como se fosse um peão. Então, quando isso tudo está acontecendo e variando, você está mudando aqui a forma como a insolação do Sol atinge o planeta. Então, por causa desses ciclos e o próprio ciclo variável entre a órbita da Terra em torno do Sol, que pode ser circular ou mais ou menos elíptico, né? Então, esses períodos cíclicos, eles têm grande influência sobre as condições climáticas da Terra. Então, aqui, a obliquidade, que é essa característica aqui, né? De variação do ângulo de inclinação do eixo, né, de rotação da Terra, define que são ciclos de 41 mil anos, né? Já esses ciclos que faz esse pequeno contorno, né, feito um peão, né, um movimento peão, seriam já ciclos de 26 mil anos. E essa variação da excentricidade aqui do planeta Terra em relação ao Sol já configuram ciclos de 100 mil anos. Então, tudo isso combinado define períodos cíclicos de condições climáticas da Terra. Então, só para vocês, isso foi uma ideia geral, né? Para a gente poder entender sobre que tipo de animais a gente está encontrando, como é que eles viviam, por que eles viviam ali, onde estão as cavernas, e de tal forma que eles foram parar lá dentro, né? Então, essa aqui também é uma ilustração de um colega meu, que traz alguns grupos interessantes aqui, né? Então, esses animais, por exemplo, são formas assim que hoje a gente não tem equivalentes, né, no nosso território, no território Brasil, mas são encontrados em cavernas, então que tem um mastodonte, né? Se eu não me engano, na Rei do Mato é uma réplica de um animal desse tipo, né, que é o xenorrinotério, que parece um cavalo aqui, totalmente extinto, não existe um equivalente, né? Nós tínhamos também lhamas, né? Só que era um tipo de lhama muito maior do que essa que tem hoje nos Andes, né? Esse bichinho aqui, que parece uma capivara, né? Só que era muito maior. Eu esqueci agora o nome. Bom, eu vou lembrar. Os felídeos, né, como o tigre-dente sabre, um felídeo também muito grande, bem maior do que os nossos leões hoje, tartarugas bem grandes também, né, que são semelhantes a que tem em Galápagos, enfim. Então, tem esse conjunto de animais aqui que hoje a gente não tem equivalente na nossa fauna, né? Então... E também um grupo muito especial que tem muito comum nas cavernas, né? São esses grupos de preguiças, tatus, tamanduás, né? Que são os xenartas. Então, são animais muito comuns de serem encontrados, e algumas dessas espécies elas têm uma característica de serem muito maiores do que, ou, por exemplo, as preguiças atuais, embora tivessem preguiças também de menor porte na época, no Pleistoceno, enfim, muitos desses animais se caracterizavam pelo seu porte muito grande, né? Bem maior que hoje. E isso também, por quê? Porque o tipo de ambiente em que eles viviam, né? As preguiças hoje, nós temos preguiças que são preferem florestas, são arbóreos, né? Assim, e esses não eram animais que eram terrícolas, né? Então, enfim. Então, uma visão geral, e também, junto com essa fauna que tem elementos que já foram extintos, animais que continuam vivos, né? Que estão presentes, que já estavam presentes em épocas passadas. Então, esse, de uma forma geral, né, seria o cenário de animais, né, que podem ser encontrados, ossados, fósseis, dentro das cavernas. Bom, só para mencionar, né, a fonte desses desenhos, né, dessa apresentação aqui, o colega Rafael, para dando os créditos para ele aqui. Bom, enfim,
E aqui, não poderia deixar, quando a gente menciona esses fósseis, a gente não poderia deixar, ainda mais no contexto de Minas Gerais, de citar a personalidade, né, a maior personalidade, que foi o primeiro estudioso, né, desses tipos de materiais depositados em cavernas, fósseis, que o Lund, que é uma figura super conhecida de Minas Gerais. Eu trouxe essas imagens, né, que retratam a pessoa, né, esse grande estudioso. É interessante que todas elas é um perfil assim viradinho para a esquerda, né? Então, as várias faces da esquerda de Lund, né? E ele foi realmente um pai também da espeleologia, porque ele fazia também estudos, né, mais completos. Ele e a equipe dele, ele é acompanhado também de um ilustrador, né, um cientista também, que era o Brandt. Então, a gente tem esses registros, né, de cenas do trabalho, né, que acontecia desse pesquisador, que é o nosso pai, né, da paleontologia e da espeleologia brasileira. Então, só para mencionar essa personalidade, aqui mostrando mapas que eles faziam na época, né, comparado com o mapa que hoje é feito com todo o instrumental, né, como você tem uma boa retratação da situação. Então, o Lund precisa ser sempre referenciado nesses estudos, né, de paleontologia, especialmente aí em Minas Gerais. Tanto é que hoje vocês têm a Rota Lund, né, que reúne aí o circuito das grutas, que reúne locais importantes, né, que foram pesquisados pelo Lund e que são hoje referenciais para visitação pública. Bom, voltando aqui, e como os fósseis são preservados nas cavernas? Então, aqui uma representação de uma caverna, né, com 2 níveis de desenvolvimento, e esses fósseis eles podem parar, esses animais eles podem acabar parando, né, morrendo dentro das cavernas, por alguns meios diferentes. Então, a entrada espontânea, né, muitos usavam como abrigo, esses animais usavam como abrigo, como refúgio, ou iam então em busca de água, né, que é mais comum encontrar no meio interno, muitas vezes está restrito ao meio interno a fontes de água. Então, essa entrada espontânea, quando o bicho morre, ao entrar, pode ficar preso ali no ambiente, né? Pode se perder alguma coisa, ou entrar em algum lugar e não conseguir mais sair. Nesses casos, os fósseis, as ossadas, elas são encontradas normalmente numa condição menos fragmentada, mais bem preservada. Então, o bicho morre e fica ali, e você não tem tantas evidências de transporte, né, desse material. Muitas vezes a ossada, inclusive, está lá deposicionada, quase completa, na posição que o animal morreu. Enfim, isso a forma como esses animais ou esses fósseis são introduzidos dentro da caverna é importante, né, para a gente entender essa história evolutiva da própria caverna, como do ambiente do entorno da caverna. Então, muitas dessas ossadas elas são levadas, por exemplo, pelo transporte de água, por enxurradas, e normalmente, se esses animais foram, né, estavam fora, morreram fora, o que vai restar dentro da caverna são peças desarticuladas, muitas vezes retrabalhadas, né? Então, e é um trabalho até que é tafonômico, os aspectos tafonômicos, essa observação da condição do material também nos fala sobre como se deu essa deposição do animal. Então, aqui comparando um animal com uma fratura, né, que tem acontecido antes da fossilização, você vê que tem um tipo de fratura bem diferente de um osso que já estava mineralizado, né? Então, observar essa condição dos ossos que são encontrados é extremamente importante para saber qual é a história, né, da ocupação dessa fauna e de todos os processos que estão relacionados a essa deposição. Outra forma é o animal cair dentro, né? Cair dentro de uma vala, dentro de um fosso, de um poço. Nesse caso, também, quando a gente está em cavernas e próximo a essas clarabóias, então é sempre importante olhar muito bem o ambiente, porque
pode ter esse tipo de depósito, né? Os animais caem ali, morre e às vezes não tem nenhuma condição de fratura assim, visível ou de degradação, muitas vezes o animal está ali, mas existem também as observações a respeito de como está a condição também desse material, né? Mas essas áreas próximas à clarabóia são sempre áreas, pontos de maior atenção para a investigação dessas situações, né? E uma outra possibilidade é a introdução de animais pelo transporte dos próprios predadores, né? É bem comum a gente entrar nas cavernas e ver hoje, né, materiais recentemente, às vezes ainda em degradação, né, que são transportados por predadores, né? Então, nesse caso, quando você pega esses materiais fósseis, você também pode ter evidências sobre esse mecanismo de transporte, né? Então, marcas de dentes, né? De roer, né? Os dentes, os ossos, enfim. Então, você tem tipos de marcas que você vai observar e vai saber, olha, esse animal ele sofreu, né? A predação, enfim. Então, tudo isso é objeto de atenção do paleontólogo que está trabalhando nas cavernas, né? E uma coisa muito comum nas cavernas é você ter diferentes níveis de desenvolvimento. Em geral, né, é comum você ter um nível inferior, né, um nível topograficamente mais baixo, que é onde você está ainda o processo acontecendo de formação da caverna. Então, assim, verticalmente, como você parte do princípio que você tem um rebaixamento progressivo do nível, no nível de base, né, do nível freático regional, então essas cavernas elas vão se tornando mais jovens conforme tem esse rebaixamento. Então, aqui, por exemplo, representado um nível que poderia ter sido formado numa época em que, sei lá, a superfície, né, estivesse mais alta, enfim. E isso é importante porque isso nos traz ideia da cronologia a cronologia da formação da caverna nos dá também ideia sobre a cronologia desses depósitos e desses fósseis, né? Então, aqui só para representar aqui um perfil, né, de um ambiente, mostrando aqui um talveg, um vale de um rio, né? E todo um sistema de cavernas aqui relacionado, né, o direcionamento da drenagem para esse nível de base, né? Então, estamos aqui. Com o passar do tempo, esse nível ele vai sendo rebaixado, né? Você pode formar, então, aqui um terraço fluvial, né? Uma planície de inundação com um conjunto outro de... Aqui, repetindo, né? Esse sistema ficou abandonado lá para cima e mais para baixo um outro sistema se configurando. Significa que esse sistema aqui, que hoje não está mais acessível à dinâmica da água, se tornou ele sim um ambiente fóssil, um ambiente inativo, né? Então, com o aprofundamento dessa drenagem, você vai abandonando esses materiais, né, que podem ter sido depositados, inclusive, nessa fase, dentro das cavernas, né, e você, então, tem um registro de tempos passados que ficam guardados ali dentro, principalmente dos condutos, dos níveis das cavernas, né, que são mais elevados. Bom, esses fósseis, normalmente, com o passar do tempo, com a história, né, de deposição da caverna, eles são envolvidos pelos sedimentos, né, por isso eles inclusive, são preservados, né, e eles podem ser encontrados, então, normalmente são encontrados, assim, geralmente em meio aos sedimentos. Aqui, por exemplo, mal dá para ver algumas peças, né, que estão aqui. E aqui também representando ossos que, em meio ao sedimento, que já está ressecado aqui, numa área de uma caverna que você tem ainda a atividade hídrica, ou seja, momentos de cheia, né? E os fósseis vão sendo retrabalhados aos poucos ali, mobilizados da sua posição original e sedimentados, né? Incluídos dentro dessa condição sedimentar aí. E, em seguida, em várias fases ao longo desse tempo de evolução da caverna, você pode ter momentos de precipitação carbonática ou de formação de espeleotemas, que são classicamente momentos que você tem maior umidade. Então,
as épocas de maior deposição de sedimentos dentro da caverna são as épocas de clima mais seco, porque quando você tem clima mais seco, a vegetação ela é menos densa, né? E as precipitações são mais torrenciais e concentradas, então você tem um momento de remanejamento desses sedimentos da superfície para uma injeção desses sedimentos para dentro desses vazios, né, subterrâneos. E já nos momentos nas épocas mais úmidas, né, você tem uma disponibilidade de água para infiltrar e menor movimentação, né, injeção de sedimentos plásticos vindos de fora, e aí as fases de deposição química. Né? Então, essas fases de deposição química, que geralmente não é só uma que a gente encontra, são várias, podem ser várias, né? Então, os fósseis podem ser envolvidos nesses materiais. Então, aqui um exemplo, né, de uma compressão carbonática envolvendo moçada fóssil. E o interessante, aqui uma forma de ocorrência, né? Aqui um fóssil, alguns ossos também estão aqui nessa capa carbonática, né? É você pensar como é que esse bicho foi parar pendurado aí, como é? Ele escorreu, ficou preso ali de alguma maneira, aí veio a concreção e envolveu. Normalmente o que acontece, na verdade, é que essa capa estava recobrindo uma quantidade de sedimentos que estava aqui embaixo. Então, ela foi depositada sobre um substrato e esses sedimentos que estavam sustentando essa capa, eles foram removidos de dentro do ambiente, né? Em uma outra fase de erosão. E uma coisa importante é que essa configuração aqui, que é uma coisa exclusiva ao ambiente cavernícola, é o que torna especialmente interessante os estudos, a condição dessa sobreposição desses precipitados químicos. Porque aqui a gente está vendo algum material fóssil aqui, né? Que dentro de um sedimento que foi recoberto por uma capa dessas calcíticas, né, carbonáticas. E essas capas, esses materiais aqui, eles podem ser datados, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui uma fase, né, de crescimento aqui do espeleotema, de uma estalagmite, com as suas camadas, lâminas de crescimento, né? Que a estalagmite ela vai crescendo do piso para cima, né? Então, aqui um resto de osso, né? Que foi o que? Ele ficou encostado aqui, ele foi depositado aqui, ficou parado ali, e a fase de crescimento da estalagmite continuou agora envolvendo esse osso. Então, o que é interessante? Eu tenho dois referenciais aqui temporais, um antes da deposição do osso e outro depois da deposição do osso. Então, eu pego e dato esses dois momentos, né? E eu vou ter eu vou descobrir qual que entre esse período, né, desses dois períodos de deposição, é a idade do meu fóssil. Né? Então, nesse caso aqui, entre 42 mil anos e 37 mil anos, foi a deposição desse fóssil. Então, é muito importante, porque esse é um tipo de material muito comum dentro das cavernas e perfeitamente datável. Né? Bom, e aí aqui nós estamos representando uma outra fase que seria de erosão, que você começa, então, a retirar, remover, né, esses materiais e ficam apenas os resíduos, digamos assim, né? Então, trabalhar com caverna também tem os seus complicadores, porque como você tem sempre entrando água, né, um sistema de movimentação de materiais aí, de água, de fluxo de água, né? Então, uma hora você deposita, outra hora você erode isso, né? Então, o problema é que você remaneja, esses materiais podem ser retrabalhados, né? Remanejados de lugar, e você tem uma dificuldade aí quanto à cronologia, né? Então, materiais, por exemplo, que eram mais antigos, como representado aqui por esse nível inativo, podem ser deslocados para níveis mais jovens, né? Se sobrepor, inclusive, a materiais mais jovens. Então, no princípio que a gente tem, o que está sobre, normalmente é o mais jovem. Nesse caso, eu estou trazendo um exemplo, né, um modelinho aqui, de um material mais antigo que foi trazido para um cenário mais jovem, invertendo aqui a estratigrafia, a cronologia dessa estratigrafia, né?
Então, depois esse material que era mais antigo, que foi depositado num cenário mais recente, pode sofrer outras sobreposições de materiais, e aí fica uma loucura o estudo. O estudo paleontológico dentro das cavernas tem que estar muito atento a todas essas fases deposicionais. Portanto, o trabalho do paleontólogo dentro de caverna não é exclusivamente, nunca pode ser exclusivamente direcionado ao fóssil em si. É preciso também ter atenção aos sedimentos e às formas que evidenciam a formação e a evolução das cavernas também. Então, aqui essa foto representando, muitas vezes, ambientes que estão já bastante castificados, ou seja, já existe uma formação de espaços dentro do pacote rochoso, né, que permite cada vez mais a percolação da água, né, da água da chuva, enfim. Isso a gente vai ver na aula de amanhã ou depois. Mas, enfim, essa é uma caverna que começou a chover lá fora e a chuva como se estivesse chovendo, né, dentro da caverna. Esse tipo de situação é um dos que conduzem justamente a processos erosivos. Então, materiais que foram depositados, que foram sobrepostos por concreções estalagmíticas, depois eles passam a ser retrabalhados e esses fósseis começam a ser expostos novamente, né? Então, aqui o piso de uma caverna, né? Que você pode ver aqui a água gotejando aqui e os fósseis sendo remobilizados, né? Então, normalmente, eles ficam espalhados dentro de uma porção lá da caverna, mas já sofrendo esse processo erosivo, né? Aqui outra imagem mostrando a moçada, né, concrecionada em meio a esses carbonatos. E o interessante é que, então, quando você está fazendo esse trabalho de paleontologia nas cavernas, você identificar esses materiais, onde eles estão, né, e essa cronologia. Então, aqui um pedaço, sei lá, de costela, alguma coisa assim, que já está totalmente solto, nessa mesma caverna, que representa o mesmo ambiente, o material que está concrecionado, ou seja, isso aqui provavelmente já foi retrabalhado, né? E depois uma outra fase já de concrecionamento de material que foi retrabalhado. Então, tudo isso vai nos trazer uma ideia da cronologia, né, dessa deposição e da própria formação da caverna. E aqui dá para ver também um exemplo... Um exemplo de material concrecionado, dá para ver uma vértebra aqui, né? Então, aqui uma costela, aqui já um material bastante concrecionado envolvido e, por isso, preservado dentro desse ambiente. Bom, então, essas sequências sedimentares, né, a gente está falando do processo de deposição que você vai, com o tempo, injetando, né, acumulando materiais dentro das cavernas, né, e em determinadas fases, esses materiais eles são intercalados por essas concreções calcíticas, que definem exatamente até uma mudança da condição do ambiente, né, climática, da deposição desses materiais. Então, aqui o intervalo de concreção, sobrepondo o intervalo clássico, né, aqui tem um horizontezinho de precipitação carbonática, enfim. E como na outra imagem que eu tinha mostrado, essas capas, né, que ficam sobre os sedimentos, eles, então... os sedimentos podem ser removidos e ficam, então, essas capas penduradas, né? Então, temos aqui a porção clássica, a porção química aqui, né? E aqui um momento de erosão desses materiais, restando o que era o material mais duro, né? Mais resistente. Então, aqui um exemplo de um trabalho, né? De onde eu tirei essas imagens, sedimentação cíclica em cavernas do Brasil, né? Mecanismos e significado ambiental, do Auler e colaboradores, né? E aqui retratando a coluninha estratigráfica, por exemplo, para essa caverna, a Gruta do Baú, né, que fica ali perto de Pedro Leopoldo. Então, dá para identificar aqui o material depositado, aqui uma escala temporal, e o que está destacado aqui? Nessa escala local, que é justamente a caverna, né? Então, foi identificado um intervalo de
deposição calcítica, que está datado, que foi posicionado no tempo, um outro intervalo de deposição calcítica, outro intervalo, né? Só, na medida que você vai fazendo esses estudos, caracterizando essas deposições temporais no tempo, o que é interessante é que você pode e provavelmente vai encontrar em outras cavernas da região materiais semelhantes que vão atestar essa mesma condição climática que é local e regional. Então, aqui em escala local da caverna e em escala de outras cavernas, comparando onde é que esses depósitos estão sendo, em que momento, né, temporal esses depósitos foram precipitados e formados. Então, o que eu estou dizendo aqui com essa escala temporal é que nesse intervalo entre 250 e 300 mil anos, eu tive um período muito mais úmido, né? Essas capas, elas atestam isso, e assim eu vou reconstruindo variações climáticas ao longo do tempo. Então, isso é importante porque, às vezes, nessa perspectiva de estudo de cavernas, você nunca pode ficar focado só em uma caverna. As respostas para essa montagem desse mosaico histórico, né, muitas vezes ela depende de você achar um indício que está em outra caverna, né, ou em outros conjuntos de cavernas que não tem uma, mas quando você junta tudo isso, você tem a reconstrução da história do local. Então, muitas vezes você perder uma caverna, ser destruída uma caverna, você vai estar destruindo uma parte que poderia revelar determinada condição, né, nesse mosaico histórico, né? Não sei porque repetiu aqui, mas vamos lá. Então, importante também, quando você está vendo uma caverna, é que ela também tem seus compartimentos, né? E cada compartimento morfológico da caverna, que tem uma relação com o ambiente externo, ele vai ter uma natureza deposicional, né? Então, aqui eu estou mostrando alguns tipos de materiais diferentes, né? Então, aqui, esses depósitos que são sedimentos que são depositados aqui pelo transporte externo, e você tem a seleção de grãos, os grãos, os materiais mais granulares, né? Os cascalhos, eles vão ficar depositados de uma forma mais próxima da fonte deles, os mais finos são carregados para locais mais distantes, os sedimentos que vão sendo residuais do solo que estava sobreposto, que vão sendo injetados para dentro da caverna e vão sendo acumulados em determinados lugares dessa caverna, empilhamentos de blocos, né, que são relacionados a processos de incasão, de desmoronamento, então é muito comum, né, junto às clarabóias das cavernas. Tem os depósitos já relacionados ao nível freático ou acúmulos de água, e tem também sedimentos que podem atestar justamente a existência e atuação de uma drenagem, por exemplo, um rio lá dentro. Então, mesmo que ele não esteja mais um rio correndo lá dentro, ele vai deixar resíduos, né, restos, né, dos sedimentos típicos daquele sistema fluvial, né? Então, aqui mostrando que a caverna ela tanto pode atuar como uma nascente, né, de água, ou uma antiga nascente, né, ou surgência de água, como ela pode ser influenciada pela variação externa do nível de base, né, com água, recebendo água, né, para o seu interior. E tem outros tipos de sedimentos, por exemplo, os orgânicos, né, que aqui vindo de folhas, raiz, material vegetal que é jogado para dentro da caverna, ou guano, né, de morcegos, enfim. Então, para a caverna, é importante você conseguir zonear, fazer o zoneamento, né, desses compartimentos, né? Então, aqui são os compartimentos típicos dos processos vadosos, que são aqueles que acontecem acima do nível de oscilação do freático. Alguns são típicos, né, de materiais que estão ali na zona de oscilação, né, do nível freático. Então, nós temos depósitos de talo, depósitos fluviais, lacustres, né, que pode acontecer aqui, e alguns poucos depósitos mais restritos que estão ali abaixo do freático, seriam materiais residuais da dissolução do calcário. Bom, então aqui só um modelinho, já estou indo para o final dessa parte, um modelinho aqui de uma caverna que mostra justamente isso, está vendo os números? Aqui, nesse trabalho, já foram identificados os tipos de depósitos dentro da caverna, né? Então, aqui tem, e começa, então, uma reconstrução dessa cronologia desses depósitos, que é uma coisa super complexa dentro da caverna. Você vai, além de você estar trabalhando só com
os restos desses materiais, né, que sobreviveram aos processos erosivos. Existe a cronologia disso, precisa estar muito atenta a essa sequência, né, essa sequência de deposição. Então, eu destaquei aqui alguns depósitos, né, que aqui os mais que estão mais embaixo, mais profundos, né, aqueles que estão residuais à própria desagregação da rocha, né, da exposição rochosa, alguns sedimentos que podem ser considerados aqui mais antigos, né, que foram depositados, foram sendo injetados em épocas mais primárias dessa dissolução, né, e os materiais que vão sendo injetados para dentro na medida que a superfície, né, vai se desfazendo, vai sendo transferido o material da superfície por esses canais que estão abertos em profundidade. Então, aqui para mostrar uma situação que ilustra essa complexidade. Então, por exemplo, uma caverna que eu tenho uma abertura que propicia, né, a entrada de animais que podem ter sido depois morrido ali, os seus ossos estão presentes ali nesses ambientes, né? Uma fase aqui de precipitação carbonática, né, que um estalactite que provocou um escorrimento aqui, um concrecionamento, uma capa, que a gente costuma representar, embora sejam coisas mais branquinhas esse material, a gente costuma representar como um material assim, preto, né? E aqui mostrando, digamos, os tipos de organismos, né, que encontrados em cada um desses tipos de sedimentos e tipos de compartimentos. Então, eu destaquei aqui, por exemplo, lógico, pólens, eles vão estar em esses ambientes aqui que estão mais próximos da 1, 2, né, próximos às saídas, não é muito difícil você conseguir encontrar pólen lá no interior da caverna, porque eles já foram degradados ou eles simplesmente não alcançaram, né, esses compartimentos. E, obviamente, os morcegos vão estar acumulados principalmente nos ambientes mais interiores, né? E os pequenos vertebrados, né, terrestres, eles são encontrados aqui esse gráfico mostra, em praticamente todos os ambientes. Eles prevalecem em todos os ambientes, né? Bom, aqui, continuando uma possível história evolutiva dessa caverna, então aqui o colapso de algum bloco ou de algum acúmulo, né, pode interromper, digamos assim, a relação, né, entre o meio externo e o meio interno, e uma série de processos continuam acontecendo, só que agora numa condição mais confinada, né? Então, esses sedimentos podem continuar ocupando esses espaços da rocha, né, sendo acumulados. E o que a gente notou aqui? Ó, que um conjunto de sedimentos foi levado, foi carreado, né, foi infiltrado para dentro desses espaços, sobrepondo os sedimentos mais antigos. Então, a gente já tem aqui a construção de uma historinha que aconteceu aqui, que a gente precisa prestar muita atenção se esses materiais aqui, eles são de fato mais jovens que esses, ou são faces, né, desse mesmo material original que foi remobilizado para outros níveis, né, de deposição aí. Bom, aí você vê que na continuidade do processo erosivo, um material que era bem antigão pode ser remanejado, digamos, e vir parar aqui em cima sobreposto aos materiais que eram mais jovens. Então, você vê que a gente está tendo uma inversão desses depósitos. Os mais antigos estão sendo depositados sobre os mais jovens, né? Bom, com a evolução aqui dessa caverna, vamos botar aqui, o ambiente pode sofrer uma reabertura, né? O acesso, né, do meio externo para o meio interno, né? E, por exemplo, uma outra geração de fauna, né, continuar ocupando essa caverna, vai morrer ali dentro, eventualmente ficar depositado ali os fósseis, dentro de uma nova geração de acontecimentos aqui da caverna, né? Bom, esses sedimentos aqui, que eram os mais antigos, né, podem retratar, por exemplo, uma relação com um antigo nível, né, de base, né, são sedimentos que foram depositados, igual uma figurinha que eu mostrei antes, né, o rio abaixando e alguns depósitos relacionados a esse terraço fluvial, ou a esse momento, né, de atuação desse rio, ou de uma drenagem específica, e esses materiais ficam guardados, então, lá dentro da caverna.
Por outro lado, outras sequências, outras gerações de depósitos precipitados carbonáticos podem, né, em vários ciclos, podem acontecer e vai depositar sobre esse conjunto de materiais que tinham sido previamente depositados, né? Bom, e aí o que acontece? Pode acontecer de eu incrementar o poder de erosão dessa caverna, por exemplo, uma barreira que não existia, o desenvolvimento de níveis inferiores, né, da caverna, facilita que esses materiais sejam remanejados sempre para mais profundidade, né? E eu posso tirar, então, aqui, por exemplo, a água entrando mais facilmente e causando a erosão de toda essa sequência, né? E a remoção de materiais que tinham sido depositados mais lá atrás, né? São trazidos daí para um outro momento ali dessa estratigrafia. Então, não sei se vocês percebem a bagunça que ficou, a bagunça em termos de cronologia, esses materiais, né? Então, daí vem o sujeito, o paleontólogo, vai estudar e vai lá ver, fazer os estudos paleontológicos, e se ele não se atentar para essas questões, possíveis questões sedimentares, de reconstrução de todo esse histórico sedimentar, ele pode construir, digamos assim, trazer informações equivocadas, né, sobre as suas interpretações. Então, e também, além desses estudos paleontológicos, né, a gente começa a ver mais investimentos nos estudos micropaleontológicos desses materiais, diferente da rocha, né, são esses materiais que estão depositados, por exemplo, aqui, os ostracodes que têm sido encontrados nas regiões cársticas aí de Minas Gerais, né, que são esses microcrustáceozinhos, só um pouco, que tem duas carapaças, né, ele é bivalve. Esse negócio ativou um automático aqui. E aí tem aqui dá uma ideia da dimensão deles, né? Ó, esses grandões aqui tem 1,9 milímetros, ou seja, quando muito grandes alcançam os 2 milímetros, eventualmente um pouco mais, mas a maioria deles está das espécies estaria no intervalo entre 1 milímetro, menos de 1 milímetro. Então, hoje a gente sabe que esses animais eles vivem em tudo que é ambiente, né, aquático, e não seria diferente não estarem presentes nos ambientes cársticos, né? Essas carapaças elas são formadas de carbonato de cálcio então o ambiente é propício para o desenvolvimento desses bichinhos. Então, aqui só para mostrar, né, que também tem essa perspectiva dos estudos micropaleontológicos, os estudos com pólens, né, enfim, também vão estar presentes em algumas condições dentro desses depósitos. Bom, então, o que acontece no final das contas, pessoal, é que você pode ter por exemplo, lá na Rio do Mato, que você tem vários, né, espelhotemas, se você pode ter, na verdade, envolvido nesse cenário da Rio do Mato, uma condição muito complexa de fases de deposição, né, pode existir ossos, fósseis, enfim, nesses materiais, e eles vão ter uma relação muito complexa temporal, né? Então, aqui, por exemplo, datações, isso não é Rio do Mato, tá? Eu estou fazendo só uma comparação de um ambiente que tem uma complexidade deposicional. Então, consigo datar essas capas estalagmíticas aqui, né? E eu, então, começo a fazer uma reconstrução da ordem cronológica desses materiais fósseis que estão depositados. Isso pode ser uma coisa bem complexa. Aqui um exemplo, né, da configuração de uma coluna estratigráfica, em que são descritos os tipos de materiais, né, a granulometria, como é que eles ocorrem em cada uma dessas seções, que são cortes ou lugares específicos dentro de uma caverna, né? E aí, essas várias seções podem ser integradas, né, permitindo o agrupamento delas em momentos, em processos que aconteceram dentro da caverna, e a partir desses dados, então, um resgate, uma interpretação sobre o que aconteceu baseado nesses materiais. Então, a evolução da caverna, a variação do nível d'água, oscilação do nível d'água, que tipo de materiais vão sendo depositados, né? Depois o rebaixamento do nível d'água. Não é o caso, injeção aqui de materiais da superfície cobrindo tudo isso, depois um início de processo erosivo
fazendo o retrabalhamento desses materiais aqui, né? Então, aqui o processo erosivo, é nova geração de injeção de materiais da superfície, enfim. Então, esse é o trabalho, né, de reconstrução do paleoambiente deposicional. E aqui, já concluindo, um exemplo, né, de um estudo na Lapa Cuvieri, né, na Gruta Cuvieri, aí próximo de vocês, né, em que foi feito justamente toda uma reconstituição dessa evolução da caverna, para vocês verem o tipo de informação que é formada para que você consiga fazer essas interpretações sobre a evolução, né? Então, aqui está configurado qual a idade de cada uma dessas etapas de formação da caverna, como era a configuração do relevo, né? Então, aqui, por exemplo, o começo da configuração de um dolinamento, a injeção, né, de sedimentos, uma fase de injeção de sedimentos com realçando, né, a própria formação da dolina, né, ela evoluindo, depois o rebaixamento, enfim, e esses sedimentos que ficam, então, residuais a todo esse processo. Então, são várias observações, a área-fonte, a fonte do material, qual foi o seu caminho, né, de fluxo para chegar ao sítio deposicional, né, quais são os fósseis, eles estão todos integrados a outros tipos de informação, né? E aí é uma interpretação final. Isso só para dar uma ideia, né, de que tipo de materiais. Bom, é isso. Não sei como é que vai estar o tempo ao final da aula. Desculpe se eu estendi demais, mas teria daí um exercício justamente para a gente ver como é que seria, digamos assim, o empilhamento dessas sequências ou desses materiais que foram gerados aí. Então, é isso. Vou deixar aqui meus contatos também, né? Porque parece que tem uma atividade, se vocês depois quiserem fazer algum contato para alguma orientação ou qualquer coisa assim. Então, Matheus. Obrigado, eu acho que Milene. a Margarete vai falar agora, né? Isso. Pode parar o seu compartilhamento. Muito obrigado, Milene. Foi excelente a sua exposição. E eu sugiro que esse exercício seja disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, qual o Demival está tentando fazer a inscrição, tá? No Aprender 2. Margarete, você pode compartilhar sua tela, por favor? Enquanto ela está compartilhando, só comentar, desculpa, Margarete, depende